Responsabilidade, né? Deixa eu explicar o porquê que eu estou orando por ela, tá, gente? Foi um pedido dela. Lá em Amós 3:7 diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quem vai ser boca de Deus aqui agora? A nossa querida profeta. Então fica ligado. Na reunião de presbitério que a gente faz todo sábado, a gente ora muito por vocês, viu, gente? Deus me mostrou, enquanto a gente orava, um coração humano mesmo. E aí eu compartilhei com a pastora e com a equipe que estava orando ali e se reunindo. E aí o coração, ele batia, coração humano, ele batia. Aí eu fui procurar na palavra de Deus, lá em Ezequiel 36:26, diz assim: darei a vocês um coração novo. Presta atenção. Já começou a palavra, gente. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Coração de carne, abre parênteses aí. É conhecido por sua sensibilidade acerca do pecado. Eu vou orar pela pastora. E é uma honra. Mas a minha oração é que a unção que vem dela, da profeta dessa noite, seja aberta a janela do céu, invada o coração dela de carne e invada o coração de vocês, transformando num coração de carne, que pulse, que jorre sangue de Jesus, para que vocês sejam sensíveis ao pecado, porque o pecado fere o coração de Deus. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, é pelo Senhor é que nós estamos aqui. Não há em nós, meu Senhor, nada. Mas tudo que temos entregamos no teu altar. Entregamos agora a pastora Gil, tudo que ela tem, a capacidade humana, seu intelecto. Mas eu peço, Pai, que o Espírito Santo de Deus invada ela de uma maneira sobrenatural, com ousadia, com temor e graça, a ponto desse rio que vai descer do altar hoje, Ararás, o rio que vai descer desse altar, vai tocar nos nossos pés e vai subir. Aquele que tiver o coração de carne vai estar sensível. E nessa noite vai ter muito arrependimento. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Obrigada, minha amiga. Boa noite, gente. Faz tempo que eu não venho aqui. Eu até falei pro Thiago, eu falei, amor, coloca eu logo depois do Dudu, porque faz tempo que eu não tô lá. Faz umas 2 semanas Deus começou a me revelar aquilo que Ele queria que eu falasse. Enquanto isso, eu queria que vocês abrissem Apocalipse 5, que é uma das leituras um pouquinho mais longas que a gente vai fazer. E mais 2 semanas atrás, a gente estava num culto e tocou essa música que eu pedi. Na verdade, eu pedi para o Thiago tocar qualquer música. E eu não conseguia lembrar que música que tinha tocado naquele culto. E agora ele tocou sem eu nem lembrar. Vocês viram que tu é digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo veio de ti, e tudo é para ti, e tua é a glória. E hoje o tema da palavra é que Ele é digno. E a gente vai se aprofundar, e vai se aprofundar bastante nessa verdade. E para começar, eu queria que vocês abrissem Apocalipse 5, e eu não ia usar esse texto, mas eu fui ajudar no planejamento do Ministério Infantil, e o Ministério Infantil está com o tema de oração. E daí eu lembrei que a gente canta uma música, Enchendo as Taças. E aí eu usei esse texto para preparar a aula para eles, e Deus falou, é esse texto que você vai começar a palavra também. Então vamos lá, Apocalipse 5 diz assim: então
Na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos desse livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos anciões me disse: não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então eu vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava de pé entre o trono e os 4 seres vivos, no meio dos 24 anciões. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciões se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. E entoavam um cântico novo com estas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo. Pois foste sacrificado e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas o reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois eu ouvi todas as criaturas no céu, na terra e debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo o sempre. E os 4 seres vivos disseram: amém. E os 24 anciões se prostraram e adoraram. Então esse texto fala de uma visão que João, o discípulo amado de Jesus, que se chamava de discípulo amado, é legal que ele próprio se chamava dessa forma, por tão conhecer o amor de Deus que ele tinha. Ele teve essa visão dos fins dos tempos. E muita gente tem medo do Apocalipse, né? Quem nunca leu o Apocalipse porque tem medo? E esse texto fala que existe somente um que é digno. E eu não sei se você já leu em Hebreus 11, mas Hebreus 11 tem o rol dos heróis da fé. E nesse Hebreus 11 fala que o mundo não era digno dessas pessoas. Eu vou ler para vocês, não precisa abrir. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. E quando eu li o livro de Apocalipse, eu pensei, mas nem aqueles caras de Hebreus 11 foram dignos de abrir o selo. Quem somos nós na fila do pão? Eu não sei você, mas eu acho que a gente precisa perceber hoje que nós não somos dignos. E nós nunca vamos ser dignos. Mas muitos dos que entram por essa porta o fazem para tentar ser digno de alguma coisa.
Mas se a gente desiste de ser digno e começa a adorar o único que é digno, aí as coisas vão começar a andar para frente. Porque enquanto a gente está tentando ser digno, a gente só cansa. Concordam comigo? Então, se nem eles foram dignos, nós também não vamos ser. E o tema dessa palavra é que Jesus é digno. Pelo dicionário, digno é merecedor, é elevado. É alguém que merece e é alguém que está elevado. E eu não sei vocês, mas às vezes eu me pego tentando e pensando em Deus e me relacionando com Deus como eu faço com qualquer outra pessoa. Eu trato Deus, às vezes até pior do que eu trato as pessoas com quem eu convivo. E isso, gente, é trágico. Isso é trágico demais. Eu vou ler um trecho de Tozer que fala assim: aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Aquilo que vem na sua mente quando você pensa em Deus é a coisa mais importante a seu respeito. Mais do que descobrir com quem você vai casar, mais do que descobrir qual é a sua profissão, seu propósito nesse mundo, mais do que descobrir qualquer coisa a respeito de qualquer coisa. Você precisa descobrir qual é a visão que você tem de Deus. Em 1 Coríntios 11 fala o seguinte, pois esse texto é usado muito na Santa Ceia, provavelmente a gente vai ler depois. Pois quem come e bebe, está falando da Santa Ceia, sem ter consciência do corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos, doentes e vários que já dormem. E essa palavra me chamou a atenção, ter consciência do corpo de Cristo. Muitas vezes a gente não tem consciência de quem é Cristo. Nós não temos consciência do que significa o corpo de Cristo para nós. E o Caio esteve doente, todo mundo sabe. Quem não sabe, quem está visitando a gente, eu tenho um filho de 4 anos. E ele teve meningoencefalite por causa de Covid. E depois eu me aprofundo um pouco mais na história, mas ele ficou 4 dias internado na UTI. E ele parou de falar, ele parou de comer, ele parou de andar, ele parou de sentar. E ele dormiu pra caramba. E eu não sabia que eu ia chorar nessa. Não estava preparado para isso. E eu não sou uma pessoa engraçada. Vocês ficam falando que eu fico batendo em vocês quando eu pego no microfone, porque eu não sou engraçado. O Thiago bate, ele faz uma piada, vocês dão risada, vocês nem sentem. Eu não consigo fazer graça. Mas o Caio ri demais das coisas que eu falo para ele. Ele dá muita risada. E depois que tudo passou, eu peguei um vídeo que eu gravei quando ele estava doente, e ele estava com uma sonda no nariz. E eu me lembro de eu sentar do lado dele, e eu gravar um vídeo, e eu fiquei brincando com ele. Eu falei, Caio, você está parecendo um elefante com essa sonda. E ele não ria. Ele não esboçava um sorriso. E na hora eu me desesperava, mas eu não percebi na hora. Eu percebi depois que ele voltou a rir das minhas palhaçadas. E eu assisti o vídeo de volta. E muitas vezes isso está acontecendo com a gente. Deus fala e aquilo não tem mais importância porque a gente perdeu a consciência de quem Deus é. Naquele hospital ele perdeu a consciência. A consciência dele estava afetada pelo vírus. Obrigada. E eu não vou ficar aqui falando de experiência, porque eu acredito muito mais na palavra de Deus do que na experiência, mas Deus falou muito comigo através dessa experiência e eu queria compartilhar com vocês. A gente perde a consciência. Mas mais sério do que acontece com o nosso corpo físico. Eu acredito que isso que Paulo está falando sobre ter consciência do corpo de Cristo não tem a ver com o nosso corpo físico. Nós não estamos doentes, nem fracos e nem dormindo no corpo físico, mas espiritualmente. Aí tem um outro texto que eu quero ler,
que está em Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Então, muito mais importante do que você ter um diagnóstico do seu físico, da sua saúde carnal, nós precisamos de um diagnóstico do nosso espírito, porque o espírito veio antes, aquilo que veio depois foi a nossa carne. Então, aquilo que a gente não vê importa mais do que aquilo que a gente vê. E hoje nós vamos falar sobre a nossa saúde espiritual. Em Hebreus 12:3 fala assim: refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Jesus é o nosso descanso. Mas vocês já perceberam que quando a gente está cansado, a primeira coisa que a gente tira da nossa agenda é a reflexão profunda de quem Jesus é? Às vezes, a maior reflexão profunda que você faz a respeito de Deus é no culto de domingo. E aí você pensa, eu não vou no culto de domingo porque estou muito cansado. E daí a gente não descansa. Porque o culto de domingo é para a gente descansar. Para o nosso espírito descansar. Para a gente refletir profundamente sobre quem Cristo é. Estão comigo? Podem dar uma respiradinha. Refletir sobre quem Jesus é, refletir em Jesus, é o que impede você de cansar. No entanto, quando estamos cansados, a reflexão que fazemos dele é a primeira coisa que eliminamos da nossa agenda. Agora eu vou querer que vocês abram em Isaías 43, que também é um outro texto que é um pouquinho maior. Esse vai ser o último maior. Deem um pouco de paciência, a gente precisa ler a Bíblia. Isaías 43. Aí os outros vão ser menorzinhos, tá, gente? Eu prometo. Vocês falam que eu bato, mas eu acho que que bate é a Bíblia, porque às vezes eu leio uns trechos grandes que é porque a Bíblia me bateu. Esse texto me bateu bastante. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnam e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar as suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que os outros ouçam e digam, é verdade, vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel.
Por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os cavalos, os carros e os cavalos, o exército e os seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó. Embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para holocaustos, nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei com ofertas de cereal, nem o deixei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura dos seus sacrifícios. Mas você me sobrecarregou com os seus pecados e me deixou exaustos com as suas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar sua inocência. Seu primeiro pai pecou. Seus portas-vozes se rebelaram contra mim. Por isso envergonharei os líderes do templo e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Esse é um texto para Israel, mas tem várias relações com Jesus. Quando ele fala, estou fazendo uma coisa nova, vejam, vai surgir um rio no meio do deserto. Ele está falando de Jesus. E aquilo que o Ju falou na semana passada, o seu primeiro pai pecou. E somos todos caídos. A gente precisa levar a sério isso. E quando a gente lê esse texto, a gente precisa ler com profunda gratidão. Porque a salvação está disponível. É fato que nós estamos cansados, nós estamos desanimados, nós estamos machucados. Talvez nós sejamos esse povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. E talvez a gente tenha deixado Deus exausto com as nossas ofensas. Mas ainda há salvação. O preço foi pago. Amém? E não foi Deus quem causou isso para nós. Estamos cansados, nós estamos desanimados, nós estamos sem forças, nós estamos doentes. Mas não foi para Deus que a gente estava trabalhando quando tudo isso aconteceu. Estão entendendo o que eu estou falando? E nós descontamos em Deus. Nós tratamos Deus pior do que tratamos as pessoas. Muitas vezes. Porque nós estamos cansados. Então está na hora de nós pedirmos como igreja misericórdia. Misericórdia. Tem misericórdia de nós. Assim como Isaías fez quando ele falou, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Não basta você ficar apontando, as pessoas não têm fome, as pessoas não têm sede, as pessoas não estão interessadas. Nós precisamos clamar por misericórdia. Deus, nos perdoa porque nós não temos fome. Nos perdoa porque nós estamos cansados. Nós estamos desanimados. Nós não estamos enxergando as coisas direito. E é isso que nós temos feito nessas reuniões de presbitério. Mas Deus me mostrou 3 atitudes que a gente pode ter para resolver esse nosso problema. Então até aqui foi a introdução. Vocês perceberam, né? Sempre uma introdução, 3 tópicos, papapá. 3 atitudes que a gente precisa ter urgentemente para resolver o nosso problema. E a primeira atitude
que nós precisamos é retirar o óculos que diz: Deus é culpado. Nós muitas vezes estamos usando esse óculos. Deus é culpado. Normalmente a gente faz isso de forma inconsciente, mas isso muda toda a nossa cosmovisão. A gente acabou de encerrar o módulo de cosmovisão. E às vezes a gente tem uma cosmovisão cristã, mas a gente está usando óculos, está escrito assim: Deus é culpado. E a gente não enxerga que a gente está com esse óculos. E está na hora da gente tirar esse óculos. O que é cosmovisão? Tem uma frase do C.S. Lewis. Falei que eu não estava mais citando C.S. Lewis, hoje eu vou citar. Eu acredito no cristianismo, como eu acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Isso que faz o nosso óculos deixar a gente confuso em relação a quem Deus é. A gente acredita em Deus e a gente usa um óculos que fala: Deus é culpado. De tudo que a gente já viveu até aqui. E como, gente, que a gente vai conseguir adorar um Deus que a gente considera culpado? Aí a gente vem no culto. E a gente fica com o coração endurecido. A gente não consegue perceber o que está acontecendo. A gente fica com um espírito de indiferença. A gente fica recluso. Porque a gente acha que Deus é culpado. E aí Jesus falou para aquela moça lá no poço dos samaritanos: hoje adoram nesse monte, mas haverá um dia que eles vão adorar em espírito e em verdade. Nós precisamos começar a adorar em espírito e em verdade. E a gente só vai conseguir adorar em espírito e em verdade quando a gente não estiver mais usando esse óculos. Então, antes da gente desenvolver uma consciência correta, a gente precisa eliminar a consciência errada. E não tem como você desenvolver uma consciência correta em relação a Deus se você estiver usando esse óculos. E eu vou voltar para outra situação que aconteceu quando o Caio estava doente. No primeiro dia do hospital, eu percebi que ele estava com uma cara de brabo. E daí eu falei: Caio, você está brabo com a mamãe? E ele fez assim com a cabeça. E aí eu liguei os pontinhos. Antes de ir para o hospital, a gente estava agoniado porque ele estava desidratado, né? Então a gente achou: ele está dormindo bastante porque ele está desidratado. E a gente fez um suco de melancia com um soro na mamadeira. E a gente falou: Caio, você precisa tomar isso daqui, porque senão você vai ter que ir para o hospital. Ai, gente, desculpa. E ele fez tanto esforço para tomar aquela mamadeira. E daí depois a gente levou ele para o hospital. E teve um dia depois que tudo passou, que ele voltou só falando comigo, ele não falava com mais ninguém. Que a gente pediu perdão para ele. A gente falou: Caio, perdoa, porque a gente falou para você que se você tomasse aquele suco de melancia, a gente não ia precisar te levar para o hospital, né? Aí ele falou: é. Aí eu falei: a gente errou, a gente não devia ter falado isso. Mas a questão é: a nossa consciência infantil acha que Deus é culpado. A nossa consciência limitada acha que Deus é culpado. Mas ele precisou ir para o hospital e todo mundo sabe que a gente não teve culpa de levar ele para o hospital. Na verdade, a gente estava pensando no bem dele. Então, muitas vezes a gente não entende as coisas, mas a gente coloca um óculos que diz: Deus é culpado. Em vez de confiar de que ele sabe todas as coisas, ele tem o controle de tudo nas mãos. Então, uma das coisas que acontece muito com a gente, hoje a gente estava tendo curso de noivos ali, e a gente falou que Deus fala através da família. E não só isso, mas Deus estabeleceu a família como um lugar de segurança. Como um lugar em que a gente tivesse uma proteção que refletisse quem Deus é. Então tem vários versículos na Bíblia que Deus se mostra através de figuras familiares, pai, mãe, né? Noivo.
Só que, no decorrer da vida, e por saber que Deus fala através da figura familiar, eu acredito que Satanás mina tanto a família e os adultos para que eles se tornem negligentes em relação aos seus filhos. Por quê? Porque o que ele quer é que as crianças não confiem nos seus pais. E por não confiar nos seus pais, que não se aproximem de Deus. Que as crianças sofram traumas e que eles não tenham vontade de conhecer Deus, porque aquela família não protegeu. Estão entendendo o que eu estou falando? Foi a forma que Deus criou. A família foi a forma que Deus criou para inculcar na cabeça da criança o seu caráter. O plano dele era que fosse um lugar tão seguro, tão acolhedor, tão saudável, que preparasse essa mente infantil para perceber Deus. E para um tempo certo procurar Deus. E essas famílias falham com a gente. Mas chegou a hora, gente, da gente desvincular a figura de Deus de qualquer figura familiar que a gente conheça. Por mais perfeito, por mais bons que os teus pais tenham sido, Deus não se compara. Deus é muito mais perfeito. Deus é muito mais do que os nossos pais. Então a imagem que nós temos dos homens não serve para Deus. E a forma como nós nos relacionamos com os homens também não serve para se relacionar com Deus. Quando a gente se relaciona com os homens, tem uma coisa que a gente faz. Não sei se você faz, mas eu acho que você faz. E é o que mais cansa nos nossos relacionamentos, vou dizer para vocês. É a balança. A gente usa uma balança. E a gente fica o tempo todo calculando o que eu posso oferecer para o outro e o que eu não posso oferecer para o outro. Porque senão eu vou estar sendo trouxa. Estão entendendo o que eu estou falando? A gente fica o tempo todo calculando o nível da reciprocidade. Eu só vou fazer aquilo que me for recíproco. Se não for recíproco, eu não vou fazer nada. E isso cansa. Quando a gente se liberta dessa balança, a gente experimenta uma coisa nova. Vou dizer para vocês, já experimentei. Mas com Deus isso não funciona, minha gente. Sabe por que isso com Deus não funciona? Quando você usa essa balança com Deus, tudo desmorona. Porque a única pessoa que perde é você. Somos nós quem precisamos de Deus e não Deus que precisa de nós. E está na hora da gente perceber isso. Quando você pensa assim, eu não vou servir tanto a igreja não reconhece aquilo que eu faço. Eu não vou me entregar tanto por um propósito, porque ninguém vai reconhecer. A gente percebe que a gente ainda não entendeu que tudo que a gente faz aqui não é para mim, não é para o Tiago, não é para a Sil, não é para o Ju. É para Deus. E Ele é digno. Deus é digno de qualquer coisa que a gente entregue para Ele. Se a gente não entrega tudo que nós temos, nós não podemos receber nada dele. Isso é a conversão. O que você poderia dar para um Deus que tem tudo? E como você poderia ser recíproco para um Deus que se entregou na cruz no teu lugar? Desmorona tudo, porque a gente perde tudo quando a gente usa essa balança com Deus. Em Romanos 12 diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Deus é digno do nosso culto racional. Mas o culto racional é muito mais do que entrar aqui, cantar meia dúzia de músicas e ouvir uma hora de pregação. Esse é o nosso culto também. Mas é muito mais do que isso. E quando eu estava preparando a palavra, eu antigamente fazia bombom de chocolate. Eu não sei se você conhece o molde de bombom de chocolate. Bombom de ovo de Páscoa, sabe o molde? E na minha mente veio a gente vindo para a igreja dentro do molde. A Bíblia fala, não se amoldem ao padrão do mundo. E eu via como se fossem pessoas, como se fossem ovos de chocolate. E o molde vindo junto, coladinho na gente. Essa foi a imagem que eu vi. Na minha imaginação. Não sei se foi na minha imaginação, se foi o Espírito Santo que me mostrou. A verdade é que a gente vem culto após culto, mas a gente continua dentro do molde do mundo. E essa foi a primeira atitude que a gente precisa ter. A gente precisa considerar e sair do molde para não entender que Deus é o culpado. O segundo é refletir profundamente sobre quem Cristo é. Nós precisamos ler a Bíblia como nós nunca lemos antes. E nos apaixonar por conhecer a Deus diretamente da fonte. E aqui vai o terceiro exemplo de quando o Caio estava internado. E é que ele não tinha prazer por se alimentar na sonda. Ele estava com uma sonda no nariz. Uma das primeiras coisas que eles fizeram nele quando a gente chegou no hospital, foi colocar a sonda. Ele falou, mãe, ele está dormindo demais, ele não está comendo. E se ele não comer, vai piorar o estado dele. Então a gente vai ter que colocar a sonda. E colocaram a sonda nele. E ele ficou com a sonda. Nem se incomodou. E eu percebi que ele estava curado quando ele tentou arrancar aquela sonda. E a verdade é que tem gente tentando arrancar a sonda, mas que ainda está doente. E a sonda representa conhecer Deus, mas só através das outras pessoas. Conhecer Deus, mas só no culto. Só através do que o outro está falando, mas sem experimentar. A gente se alimenta por sonda muitas vezes. E teve uma vez que eu percebi isso. Eu estava ouvindo uma pregação do Subirá. E eu me lembro de eu falar, tomara que ele termine logo de pregar. E eu gostava demais da pregação do Subirá. Mas eu estava com essa vontade, termina logo. E não era porque a pregação estava chata, mas é porque eu queria ir para casa para experimentar aquilo que ele estava falando. Isso é a gente arrancando a sonda. É quando a gente começa a entender que está disponível para nós o relacionamento pessoal com Deus. Só que tem gente que está tentando arrancar a sonda porque a sonda não tem prazer. Não porque está curado, não porque está com vontade de comer comida de verdade. Tem gente que fala, é tão cansativo ir no culto, todo domingo a mesma coisa. Louvor, palavra, aviso, oferta. Isso é sonda. E se você tenta arrancar isso antes de estar saudável, pode ser que você morra. É questão de vida ou morte. Então não arranca a sonda. Às vezes a sonda é tudo que você está recebendo de alimento. Mas clame por cura para que você tenha vontade de comer de volta. Amém? Você pode passar anos ouvindo o que a gente fala aqui. Se o Espírito Santo não te tocar, vai continuar sendo sonda para você. Mas é o Espírito Santo quem toca. Não tinha nada a ver com o que o Subirá estava falando, tinha a ver com o que o Espírito Santo estava fazendo aqui. Não tinha a ver com o Subirá, tinha a ver com o Espírito Santo transformando aquilo que ele falava e sendo pessoal para mim. Aí, gente, bate o desespero quando a gente fica olhando as circunstâncias. Eu sei, na minha pele. Às vezes, quando a gente olha para as nossas finanças, às vezes, quando a gente olha para o nosso casamento,
Às vezes, quando a gente olha para o nosso futuro, às vezes, quando a gente olha para o nosso passado, a gente fica desesperado. Mas o convite de Jesus é para que a gente olhe para Ele. Lá em Mateus 14, 26, tem uma passagem da Bíblia que é uma das que eu mais gosto e provavelmente é uma das mais poéticas. Fala assim: quando viram Jesus andando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E é isso que acontece quando a gente percebe que a gente não é digno. Quando a gente percebe que a gente não é digno, a gente começa a andar na água. Só que a água é um lugar muito instável. Você pode afundar a qualquer momento. Foi a mesma reflexão que eu pensei uma vez sobre aqueles caras que levaram a arca da aliança para o meio do mar aberto. E eles posicionaram a arca bem no meio. Já pensou ser uma daquelas pessoas? Que a qualquer momento aquela água podia vir e levar eles. Eles estavam no meio do mar. Pedro estava em cima da água. E esse é o lugar que a gente precisa estar. Por quê? Porque a qualquer momento a gente pode afundar. Se eu não sou digno, eu não me garanto. Eu dependo da boa vontade de Jesus de me salvar. Mas a boa nova do Evangelho é que Ele garantiu que Ele vai nos salvar. Que não tem a ver com a gente, mas tem a ver com graça. Mas a única coisa que eu preciso fazer é permanecer olhando para a cruz. E depender completamente dele. E aí, eu digo para vocês, é mais seguro estar no meio do mar, ouvindo a voz de Jesus, do que estar dentro do barco, achando que Jesus é um fantasma. Tem gente dentro do barco, mas acha que Jesus é um fantasma e tem medo dele. A gente precisa ir para o mar e ouvir a voz de Jesus, mesmo que a gente tenha o perigo de cair e ele pegar e segurar a gente. Amém? E a terceira atitude que a gente precisa ter. Você se lembra da primeira? Primeira é tirar o óculos que diz que Deus é o culpado. A segunda é refletir profundamente sobre quem é Jesus. E agora a terceira é que tudo começa com arrependimento. Em Lucas 7 fala o seguinte, 7, versículo 36, para quem está anotando. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos.
perdi. Só um pouquinho. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecados perdoa? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Jesus esperava algo de Simão que ele não ofereceu. E a pergunta que eu tenho hoje é: será que o que ele espera de nós estamos oferecendo? Você está molhando os pés de Jesus com as suas lágrimas? Ou você está só analisando tudo o que está acontecendo aqui com o devido afastamento para que nada respingue em você? Aí tem outro trecho de Tozer que eu queria ler. E eu queria que você refletisse bastante sobre isso. O homem que alcança uma crença correta sobre Deus está livre de 10.000 problemas temporais, pois passa a enxergar que estes têm a ver com questões que, na pior das hipóteses, não lhe dizem respeito, exceto por um tempo limitado. Entenderam o que ele falou aqui? Quem tem uma crença correta de Deus, os problemas temporais não são um peso, porque vai ser curtos, vai ser por um período de tempo. Contudo, ainda que ele seja aliviado desses fardos temporais, o fardo da eternidade pesa sobre ele com força maior do que todos os males do mundo amontoados uns sobre os outros. E a não ser que esse fardo seja percebido, é impossível que o Evangelho signifique alguma coisa para ele. E agora, há pouco eu falei de molde que a gente carrega no mundo. E tem um molde do mundo que tem sido carregado por aí, é que o homem não é culpado. É que a gente não tem culpa de nada. Que a gente não tem pecado nenhum. E às vezes a gente está carregando esse molde aqui no culto. A gente vem para o culto, mas a gente não tem mais capacidade de se arrepender pelos nossos pecados. Isso é muito sério. Quando o pecado não traz mais dor, não traz mais preocupação, quando o pecado não incomoda mais, é sinal que a gente está morrendo. E já passou da hora da gente perceber a nossa verdadeira condição. Somos homens caídos, completamente dependentes da graça e misericórdia de Deus. E Ele já fez absolutamente tudo que precisava ser feito. E mesmo assim, a gente despreza o sacrifício da cruz e alegamos que estamos sem apetite para aquilo que Ele está nos oferecendo. Em 2 Timóteo 4, fala assim: na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo
em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. A gente clama para que a gente seja assim. Nós não vamos falar aquilo que as pessoas querem ouvir, nós vamos falar a Bíblia. E uma coisa que Deus falou para mim é isso, vamos retocar aqui, virá o tempo que eles não suportarão a sã doutrina. E aí, quando veio essa palavra, suportar, eu lembrei de uma parábola que Jesus falou sobre os odres velhos e os odres novos. Vocês conhecem? Jesus falou assim, que não se pode colocar vinho novo num odre velho, por quê? Senão o odre não suporta, o odre se rompe. E hoje eu quero ser profética. Essa frase vai ser profética. Deus vai derramar vinho novo nessa igreja. E nós precisamos se tornar vinhos, odres novos. Porque senão nós não vamos suportar o que Deus vai fazer. Se tornar odres novos tem a ver com nascer de novo, tem a ver com se arrepender. Nós precisamos ser odres novos para aquilo que Deus está querendo fazer no nosso meio. Nós não podemos estar cansados, porque senão nós não vamos conseguir fazer o que Deus vai pedir para a gente fazer. Nós precisamos encontrar o nosso descanso em Jesus. Está na hora da gente se tornar odre novo. Em Filipenses 3,18 fala assim: pois, como já disse repetidas vezes, e agora eu repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. O teu estômago não te salvou. O teu estômago te faz escravo. Vocês entendem o que isso quer dizer, né? Não vou precisar explicar. E para concluir, eu queria que você analisasse agora se espiritualmente você não está como estava o Caio naqueles dias. Essa imagem do Caio é muito vívida na minha mente, mas talvez não seja na tua. O primeiro sintoma do Caio foi que ele começou a lançar fora tudo que ele comia. Nada parava no estômago dele. Ele desidratou e ele só tinha vontade de dormir. Ele não precisava de uma comida mais saborosa para se lembrar de como era bom comer. O que ele precisava era de cura. O que ele precisava era de um milagre. Ele estava contaminado. E o que precisava morrer era o vírus que estava dentro dele. O que é engraçado é que ele nem viu quando foi que o vírus entrou. Ninguém viu. E a gente também não vê quando é que a gente se encheu de tantas outras coisas para não ter espaço para Deus. Há 2 cultos atrás, o Tiago pregou sobre a gente estar se alimentando de tanta porcaria que a gente não tem mais apetite por Deus. E a gente não enxerga quando é que isso acontece. A gente só percebe, cara, eu não estou conseguindo comer disso. Eu não estou mais conseguindo me alimentar de Deus. Não tenho mais fome, não tenho mais sede.
E esse vírus, que foi o que acometeu no Caio, no nosso espírito é o pecado. E só o Espírito Santo pode eliminar o pecado que está dentro de nós. Mas antes disso, a gente precisa se desesperar pela nossa condição. A gente precisa clamar por misericórdia e pedir para que Deus não deixe a gente morrer espiritualmente. Quando o Caio estava lá no hospital, mesmo que ele não tivesse consciência de quem eu era, daquilo que eu estava falando, mesmo que ele não entendesse a piada que eu estava fazendo, vocês percebem que eu estava lá em pé? Eu estava bem? Eu não mudei quem eu era? Então, mesmo na nossa pior condição, Deus continua no trono. Deus continua digno. Deus continua saudável. E eu estava lá pronta para atender o Caio em todas as necessidades dele. Eu estava lá estimulando ele, mesmo que ele não respondia aos meus estímulos. E em momento nenhum eu desisti dele. E a gente não enxerga quem Deus é nesse momento em que a gente está desesperado, né? E agora, para finalizar mesmo. Esses dias aí o Thiago mandou um vídeo para mim no Instagram que falava sobre a diferença entre você honrar e você obedecer. Ele falou assim que para você obedecer, você precisa ter um comando. Se eu falar para o Benjamin, vai lá em cima, pega lá a garrafa de água que está lá no meu quarto. Se ele não for, ele não vai estar me obedecendo. Certo? Mas a honra não precisa de um comando. Ele disse assim que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, porque Deus nunca pediu para ele construir um templo. Mas aquilo ardia no coração dele. Eu preciso construir um templo para o meu Senhor. Porque Ele vai gostar que eu faça isso para Ele. E eu sei que aqui, muitos de nós precisamos nos arrepender porque a gente não honrou a Deus. Ou porque a gente não honra a Deus. Nesse sentido de oferecer para Ele a nossa adoração em espírito e em verdade, a nossa devoção. Mas tem muita gente que precisa se arrepender de não ter obedecido aos comandos claros que Ele já deu. Tem muita gente que carrega esse óculos que diz Deus é culpado. Porque aconteceram consequências de desobediência. Tem gente que já recebeu informações claríssimas, direções claríssimas de Deus. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Mas deliberadamente não obedeceram. As coisas deram errado. E agora a pessoa não percebe, mas está usando um óculos que diz Deus é culpado. Mas é por causa da própria desobediência. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E pedisse para o Espírito Santo te trazer clareza sobre o que você precisa se arrepender. Você não está honrando, você não está obedecendo, você não está tendo consciência de quem Cristo é. Se você quiser vir aqui na frente para demonstrar alguma resposta a tudo isso, se você quiser ficar de pé no seu lugar, se você quiser se jogar no chão, eu não sei o que você vai querer fazer. Mas deixa o Espírito Santo ter o controle das coisas.